Boa tarde, gente boa. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos então apresentar o último vídeo sobre o Pai Nosso. Nós estamos na petição Venha o Teu Reino. Seja feita a Tua vontade é um acréscimo de São Mateus. O desejo, a atividade de Jesus Cristo é que o reino de Deus aconteça em todos nós. Durante os seus anos de missionário na velha Palestina, ele não parou de falar sobre este assunto àqueles que o seguiam. Ele é o sol, cujo fogo de amor haverá de se espalhar por todo o universo, através também de cada um de nós. O reino é o segredo de Jesus. A tarefa que o Pai lhe pediu que cumprisse e ele a cumpriu. Não totalmente, mas nos dá forças de nós continuarmos o seu trabalho e chegarmos a cumprir o que Deus Pai e ele também e o Espírito Santo desejam. Vocês podem confrontar João, capítulo 17, versículo 4. Seja feita a tua vontade. Cumpra-se a vontade do Pai, assim na terra como nos céus. É o projeto misterioso e amoroso de Deus anunciado por seu Filho e destinado a todos nós, que nós ajudamos ao Cristo a concretizar a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Vençamos nossos comodismos, nossos temores, nossas angústias e preguiças e talvez nossa dureza de coração. Assim estaremos construindo a paz do Deus, a paz do reino de Deus. O maior poeta italiano, Dante Alighieri, escreveu em seu livro Paraíso III, ele dizia: na sua vontade está a nossa paz. Uma vez que nós fizermos a vontade de Deus, nós caminharemos em paz. Dúvida e tristeza. Há quase 21 séculos que a igreja, que os cristãos pregam: venha o reino de Deus, um pedido que nós fazemos a Deus. De repente pode aflorar em nosso espírito uma tristeza, uma espécie de tentação ou até de dúvida. Tantos séculos que nós pedimos a Deus, venha o teu reino, e vivemos em um mundo como o que nós conhecemos. Parece que não há nada do reino de Deus neste mundo. Então vem esta nossa inquietação. Se nós refletirmos realmente, seriamente, sobre a realidade vivida pela humanidade, nós veremos que o homem continua sendo o lobo do homem, como diziam os antigos latinos, homo hominis lupo. Se pensarmos bem, no entanto, Jesus Cristo já respondeu a esta nossa ansiedade. Certa ocasião, um dos que o seguiam perguntou: Mestre, quando virá o reino de Deus? E ele prontamente respondeu: o reino de Deus não vem de modo a chamar nossa atenção. E ninguém dirá: ele está aqui, ele está ali, ele vem de noite ou ele vem de dia. Por quê? Porque o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já está presente entre nós. Muitos de nós trabalhamos para que ele cada vez mais progrida, se fortifique, cresça, e nem percebemos, mas a graça de Deus que está em nós
age interiormente, misteriosamente. A propósito, os senhores e as senhoras poderão ler o capítulo 17 de Lucas, versículos 20 e seguinte. 17, Lucas, versículos 20 e seguintes. Nós estamos acostumados com reinos terrestres, com reinos em que homens ou mulheres colocavam coroas de ouro na cabeça, que mandavam, inclusive, sobre a vida ou a morte de seus súditos. Reinos, portanto, imperfeitos, cobiçosos, violentos e letais. O reino de Deus não é assim. É um puro devaneio infantil pensarmos que o reino de Deus é semelhante aos reinos humanos. As suas categorias divinas, os seus arquétipos, os seus modelos são diferentes dos nossos. Mas meu reino não é deste mundo, lembra Jesus. Após a Páscoa, vivendo alguns dias no meio de nós, no meio dos homens, Jesus lidera invisivelmente e misteriosamente seu reino universal. E este reino será completado quando chegar os tempos. Nós talvez não veremos, mas outros verão que os dias estão completados e nós terminaremos também o nosso trabalho no sentido de fazermos com que o reino de Deus cresça e apareça. Eu diria que este reino é uma supernave, uma superastronave perfeita. Jamais sofrerá qualquer tipo de pane. Seu piloto é Jesus, o Filho de Deus, o sapientíssimo, e o combustível desta nave é o amor, a fraternidade. Cada um de nós carrega uma parte deste combustível. Temos que distribuí-lo aos outros, temos que espalhá-lo, este amor, esta fraternidade, este combustível, espalhá-lo por todos os recantos do mundo. Avante, pois, sejamos seus astronautas confiantes, alegres e fiéis. O Pai Nosso é um reflexo do Evangelho. Dizia Jesus em Mateus 6:33. Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas. Estas coisas, entre aspas, podem entender-se como o pão de cada dia. Alguns intérpretes falam que é também o pão necessário para hoje ou para amanhã. O pão também necessário para amanhã. Jesus, ao iniciar suas andanças missionárias, começou logo sendo seguido pelas multidões. Pregava o reino de Deus, saciava os estômagos daquele povo faminto, cansado e sem esperança de dias melhores. Lembremos que na época de Jesus, a Palestina era um domínio romano. Longe de suas residências, aquelas multidões sedentas de água e de comida, no deserto, seguiam diuturnamente o profeta. E o mestre percebia a preocupação, por isso saciava seus estômagos, curava suas enfermidades, além de dar-lhes também a cura espiritual para quem desejava, para quem se arrependia de suas pautas. O que significa, então, pão cotidiano? Em nossa vida material e espiritual, nós precisamos de muitas coisas. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso nós lemos ainda em São Mateus, capítulo 4, versículo 4.
Com esta expressão, Jesus se referia não só à Eucaristia e à Palavra de Deus, como alimentos espirituais, mas também ao pão material, ao pão do corpo, nosso alimento material, que evidentemente todos nós precisamos. A oração do Senhor, o Pai Nosso, nos abre espaço para pedirmos outras coisas. Por exemplo, pedirmos roupa, pedirmos comida. Em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos pedir a Deus trabalho, pedir fraternidade, pedir que aquele nosso amigo, aquele nosso vizinho se comporte melhor com todos nós. E ainda uma coisa, Jesus diz, dai-nos e não dai-me. Dai-nos e não dai-me. O que significa isto? Certamente é um modo para ele nos alertar que devemos pedir o pão não somente para nós, mas para todos os irmãos. Devemos nos habituar a dividir o pão. Nós encontramos tantos necessitados, tantos pobres. Muitas vezes nós temos algo que podemos oferecer a eles. Pode ser comida, pode ser água, bebida. Que oferecer um copo de água a um desses irmãos que está oferecendo a mim, dizia Jesus. Pode ser qualquer outra coisa que nós tenhamos e queiramos oferecer àquela pessoa. Um outro item. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. É um acréscimo de Mateus. Que nós rezamos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o seja feita a tua vontade, São Mateus que acrescenta. O desejo, a atividade de Cristo, nós estamos repetindo um pouco os pensamentos, é que o reino de Deus venha o quanto antes entre nós. Ele é o sol, ele é o fogo de amor que haverá de espalhar por todo o universo, por todo o mundo, e nós somos também essas lâmpadas, estas luzes que estamos recebendo o fogo deste sol e, como seus discípulos, como discípulos de Cristo, somos, de certo modo, obrigados a difundi-lo. O reino é o segredo de Jesus, a tarefa que o Pai lhe pediu que cumprisse, João 17,4, e que pediu também que nós continuássemos a difundir. Compartilhar com Jesus esta sua missão é ser irmão, é ser irmã, é ser mãe. Mateus 12,50. Eu cito estas passagens, já conferi, estão certas. Pode ser que alguma Bíblia seja um pouquinho diferente, mas no normal são todas iguais estas citações. Então, cito-as para que os senhores e as senhoras procurem lê-las e refleti-las. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendem. É o penúltimo pedido de nosso Jesus Cristo no Pai Nosso, sua oração. Veja como isto é comprometedor para cada um de nós. Perdoai assim como nós perdoamos. Quer dizer, do jeito que Deus perdoar, e Ele sempre perdoa bem, nós iremos perdoar também. Mas se nós estivermos mentindo para com Deus, para com Jesus, e não fizermos o que Ele faz, não perdoarmos como Ele perdoa, então nós não estaremos bem. Pai Celestial, também, o Pai Celestial também vos perdoará, mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Mateus, capítulo 6, versículos 41 e seguintes. A condição é séria e envolvente. Não podemos rezar o Pai Nosso
com o coração cheio de rancores, ressentimentos, de ódios entranhados. Seria um autocondenar-se. Será que pensamos neste pedido antes de pronunciarmos as palavras do homem que perdoou até mesmo quando lhe plantaram os pregos na cruz, nos buços, nos pés e o penduraram numa cruz? Pensemos nisto. Consideremos que o desejo sincero de perdoarmos, de nos penitenciarmos, já é perdão. O desejo sincero. Cultivemos, portanto, esta atitude e esperemos nos tornar misericordiosos, como misericordioso é o Pai do céu. Podem confrontar Lucas 6,36. Lucas 6,36. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mateus nos dá a entender que tipo de tentação é esta que nós pedimos a Deus que nos livre. E eu aqui sirvo-me de uma explicação que li em Dom Batiste, bispo emérito de uma cidade italiana chamada Udine. Esta tentação que nós pedimos a Deus que nos livre é a tentação do maligno, a mesma tentação pela qual Jesus passou no deserto. É chamada a tentação objetiva. Tentação objetiva, que se distingue da subjetiva. A subjetiva é aquela proveniente das coisas, entre aspas, ou de nossas inclinações para o mal. Então, a tentação objetiva é aquela sofrida por Cristo, que vem diretamente do demônio e que nós também a encontramos em nossa caminhada. E a tentação subjetiva é aquela que praticamente vem de dentro de nós, mas também das coisas que nós vemos e que atingem nosso espírito, o nosso ser, o nosso intelecto. Esta é a tentação subjetiva, que a gente tem que fazer o possível para fugir de cair nela. A tentação objetiva não tem origem em nós nem em Deus. Deus jamais nos tenta. Ele é o sumo bem. Ele justamente é aquele ser perfeitíssimo que não faz mal a ninguém. Não esqueçamos que o demônio existe e não gosta nem de Deus, nem de nós. Não esqueçamos que dele provém todo mal. Ele é a fonte de toda tentação. Estamos terminando. A tentação objetiva pode colocar-nos numa dúvida até certo ponto atroz sobre a paternidade de Deus. Há o perigo de nos afastarmos ou nos cansarmos dele. É algo muito sério. Lembremos-nos que Jesus nos admoesta: orai para não cairdes em tentação. Lucas 22:40. Nós rezamos e não caímos em tentação. E nós rezamos e caímos em tentação muitas vezes. Então, será que isso vai nos trazer este afastamento de Deus? Aí depende de nós. Ele nos dá graça suficiente para que nós vençamos as tentações. Mas nós temos a nossa liberdade. Deus é um Pai bondoso e jamais nos induz nem mesmo na tentação objetiva. Porém, ele pode fechar os olhos, entre aspas, e tentar-nos, entre aspas, ou melhor, testar-nos, entre aspas, provar-nos. Nesta prova, ele quer saber, quer ver o que há em nosso coração. Parece até que ele gosta de nos provar, de ver até onde vai a nossa sinceridade. Se nossa sinceridade está misturada com falsidade, se ela não é tão fiel a ele, se nossa adesão muitas vezes falha, então Deus quer saber concretamente de nós como é que estamos. E todo teste tem uma nota. Esperemos que todos nós tenhamos uma boa nota ao recebermos ou
nos encontrarmos com este teste. Até aqui nosso comentário sobre a oração de Jesus. Claro que além de minhas reflexões pessoais, de estudos que fizemos durante tantos anos, fomos colher subsídios em diversos teólogos e exegetas renomados, como por exemplo o cardeal Biff, cardeal italiano, como o já citado Raniero Cantalamessa e outros mais que, como disse, já encontramos em nossa caminhada de estudante. Queira Deus que a audição destes textos frutifique em nossas almas, contribuindo para que nós ajudemos a Cristo no crescimento do reino de Deus, praticando nossas boas obras, porque somente assim nós nos aproximamos cada vez mais do nosso Abá, do nosso Painho, do Todo-Poderoso cheio de bondade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.